Bom, pessoal, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai falar sobre a estratificação social, né? E os efeitos que essa prática aí tem dentro da classificação social, né? E também os impactos que gera na nossa escola, através de dificuldades, de anseios, né? De formas de classificação e tudo que a gente vê dentro desses princípios aí. Vocês receberam no grupo de WhatsApp a apostila, espero que todo mundo depois tenha condições de baixar, né? Quem quiser já baixar ela agora para poder acompanhar aí também vai ser legal, vai ser interessante. Bom, segundo os especialistas, eles dizem o seguinte, que o termo estratificação social identifica um tipo de estrutura social que dispõe o indivíduo com suas posições e seus papéis sociais em diferentes camadas ou estratos da sociedade. Então, a gente estudou, né, nas nossas últimas aulas, foi até tema de uma prova nossa, sobre os status e os grupos sociais. E hoje a gente vai ver como que funciona a estrutura, né, desses grupos aí que são separados, no caso brasileiro, de acordo aí com a situação econômica dos indivíduos. Mas são os três tipos históricos de classificação, de estratificação, na verdade, social, serão, né, as estratificações estamentais, que eram aquelas divisões antigas que a gente estuda na história, onde tinha a nobreza e a plebe, né, a nobreza sendo aí o estamento mais importante do que a plebe. Nós temos também estratificação em castas, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse sistema de estratificação. E temos a estratificação econômica, que é a estratificação capitalista, que nós temos, por curiosidade aí, no nosso país, né, que funciona no Brasil. Para poder facilitar os estudos, né, e para poder, então, dinamizar a compreensão sobre como vai funcionar essa dinâmica, eles separam aí a classe A, B e C, sendo a classe A classe alta, a classe B a classe média e a classe C os mais pobres. Alguns sociólogos modernos, algumas pessoas ligadas aí na modernidade com a questão econômica, costumam fazer até subdivisões dentro dessa estratificação aí. Como que seria essas subdivisões, turma? Classe A, né, que é a classe alta, classe alta alta e classe alta baixa. A classe média, que é o intermediário entre a riqueza e a pobreza. A classe média alta e a classe média baixa. E entre os pobres aí, os pobres e os que estão abaixo da linha da pobreza. Essa classificação nada mais, nada menos é do que um fator de entender aí como que a sociedade vai se dividir e como que se comporta na dinâmica social. Você pode me perguntar assim, quando estiver lendo a apostila, né? Por que sempre que os professores vão fazer a exemplificação de uma sociedade dividida aí em classes, em grupos, por que se utiliza uma pirâmide? Porque todas as sociedades capitalistas, elas são formuladas de que maneira? A base, que é a classe mais pobre, ela é sempre ampla, sempre haverão mais pobres. E ela vai, então, se afunilando, formando a pirâmide, né? E o topo, que comporta aí os mais ricos, ele vai ficar sempre afunilado. Aí, exemplo disso, no Brasil, enquanto nós temos aí 97% da população dividida nas classes médias e na classe baixa, que chamaremos de pobres, né, a partir de agora, os outros 3% ficam no topo da pirâmide, aí, concentrando a riqueza. Isso a gente já viu que traz grandes problemas, né, para as sociedades, como o afastamento das pessoas a meios fundamentais de sobrevivência, a desvalorização das pessoas mediante o que se costuma chamar, no estudo da sociologia, como abismo social, né? E aí a gente vai ter uma divisão, tentei matar um pernilongo aqui, foi mal, galera.
A gente vai ver a divisão da sociedade tendo aí então em vista os comportamentos que essa dinâmica social vai trazer aí para a organização da mesma. Os principais tipos de estratificação social, elas vão compreender então essa dinâmica aí que eu estou falando para vocês, né? Quais que vão ser os principais tipos? A estratificação econômica, turma, que vai se basear na posse de bens materiais, tá? Então, aí que vai se dividir as pessoas ricas, a classe média e os mais pobres. Se você me perguntar assim, professor, quem que são aqueles que estão abaixo da linha da pobreza? Os que estão abaixo da linha da pobreza são aqueles que não têm sequer o suficiente para poder sobreviver, para subsistir. Aí a gente pode pegar moradores de rua, né, mendigos, pessoas que moram em vários rincões aí do país aí que não conseguem sequer fazer 3 refeições por dia, né? Essas pessoas então elas ficam localizadas abaixo da linha da pobreza. É uma coisa que, como nós estamos na parte de baixo da pirâmide, né, é uma coisa que nos comove muito, é uma coisa que sensibiliza muito a sociedade. Temos também a estratificação política, que ela se baseia aí na situação de mando da sociedade, que são os grupos que têm poder e os grupos que não têm poder. Então, quando a gente vai olhar na estratificação política, são aqueles que são considerados, aí eu gosto de colocar entre aspas, né, os mais importantes, porque exercem papel de liderança, exercem aí o status quo que torna ele mais importante na sociedade. Traduzindo para vocês, segundo as nossas últimas matérias, né, são os indivíduos que têm aí um status mais preponderante. Então, é quando a gente vai observar, por exemplo, um grande influenciador, né, de mídias, uma pessoa que tem um grande número de seguidores. Essa pessoa ela é uma pessoa que está politicamente acima dos outros indivíduos. E temos também a estratificação profissional, turma, que vai se diferenciar nos diferentes graus aí de importância atribuída à profissão que o indivíduo exerce. Tá bom? Então, entra dentro também da constituição do status. Dependendo da profissão do indivíduo, né, ele vai se tornar aí mais importante dentro dessa estrutura social. Nós, por exemplo, educadores, também temos a nossa importância dentro da estratificação social, né? Somos indivíduos que somos considerados formadores de opinião, então, por isso, formamos aqueles que terão o poder político, somos aqueles que damos condição que os indivíduos eles não sejam enganados, né, pelos que têm o poder aí na estratificação política. Pena que no Brasil aí ainda não está embalada essa questão. Mas, enfim, é sempre importante lembrar que os aspectos econômicos, político e social, além do cultural de uma sociedade, geralmente estão interligados. Para você conquistar um ou outro e tal, você tem que analisar, então, como que o indivíduo ele se portou na sociedade para chegar àquele status. E muitas vezes, quando ele sobe nessa divisão social, é porque ele alcançou alguma dessas variáveis aí. Assim, vários tipos de estratificação não podem ser entendidos separadamente. Por exemplo, as pessoas que ocupam altas posições econômicas em geral também têm poder e desempenham funções valorizadas socialmente. Então, aqueles indivíduos que detêm o poder econômico, muitas vezes, eles detêm poder político, eles exercem, né, função aí diferenciada também dentro da questão política. Tá? Até aí alguma pergunta, ou turma, ou está tranquilo? Esse material vai ficar disponível lá na web aula? Posso disponibilizar, sim, sem problema. Já está disponível para vocês no WhatsApp. Tá? Mas aí eu posto lá também, na hora que acabar a aula aqui, eu coloco lá.
Seria até bom que Tá. quem tiver perdido a aula já pega, né? Mas até aí alguma É. pergunta sobre essa divisão? É muito comum quando você liga a televisão, está assistindo ali o Jornal Nacional, os âncoras do jornal utilizarem o termo, né? Classe A, classe B, classe C. Aí, a partir de hoje, você sabe que esses termos aí estão falando sobre a estratificação, sobre a divisão social. Aí, quando vai falar, por exemplo, do índice Dow Jones ou do índice Ibovespa, na maioria das vezes não está falando para a classe C, está falando para a classe B e classe A, que são investidores. Aí você fala assim, mas os pobres também podem investir na Bolsa de Valor. Pode, mas é igual eu falei, na maioria dos casos, não são os públicos aí que vão reter essa audiência. Tá? Determinância da estratificação econômica. Vamos exemplificar como se dá a estratificação econômica numa sociedade realizando duas operações. Na primeira, nós reunimos as pessoas em grupos de acordo com o nível de rendimento que apresentam. Salário. Segunda forma, formamos os grupos com pessoas de uma mesma situação econômica, hierarquizando esses grupos. Então, no primeiro caso, a gente vai pegar os indivíduos que ganham mais e ganham menos, né, e vai classificá-los. No segundo caso, o que vai acontecer? Pessoal, a gente pega pessoas que tenham uma renda maior. Vamos fazer aqui um exemplo de pessoas que ganham um salário mínimo mensal, mas que detêm aí outras formas, né, de hierarquia grupal. Então, tem aquele indivíduo que ganha um salário mínimo, mas que tem um poder político, um status político dentro do seu grupo, que é o camarada que organiza, que realiza atividades, né, que tem uma maior importância. Então, aí a gente vai classificando os indivíduos dentro dessa estratificação social. Então, por exemplo, se eu vou conversar com uma de vocês na sala, muitas coisas a gente foi tolhido, né, nesse primeiro período por causa da pandemia do Covid-19. Mas, geralmente, o que acontece? À medida que a gente vai convivendo em sala de aula, tem as pessoas que exercem liderança política. O que seria liderança política? São as pessoas que têm maior facilidade de falar, são as pessoas que têm maior facilidade de organizar grupos, né? Pessoas que têm maior facilidade de reivindicar as coisas. Não é brigar, não. O brasileiro acha que reivindicação é briga. De reivindicar mesmo, de falar, olha, nós pensamos dessa maneira e queríamos ter uma oportunidade disso, disso e disso. Então, isso daí também vai ser a divisão dentro do grupo. Todos somos pedagogos do primeiro período, mas alguns indivíduos, né, ou indivíduas vão exercer aí a influência política. Bom, do procedimento que a gente faz, a gente vai obter uma generalização, né, que a gente vai determinar aí no primeiro caso de estratificação econômica. Aí a gente vai ter a classe A, B e C, como eu expliquei. E no segundo caso, a gente vai ter a divisão aí por poder de influência, né, por uma estratificação política. Então, muitas vezes, quando um líder procura alguém para conversar, para escutar uma reivindicação ou qualquer coisa nesse sentido, e ele vê o representante daqueles indivíduos ali, ele não vê ele como uma pessoa única, né, ou como uma única pessoa. Ele vê aquela pessoa ali como representante de um grupo. Então, ela passa a ter, dentro dessa classificação aí, um poder maior, passa a ter um poder, vamos dizer assim, de falar pelos outros. De acordo com a pirâmide de renda, a gente pode definir a estratificação social como divisão da sociedade em estratos ou camadas sociais. Aí vai depender do que, o pessoal? Vai depender de qual tipo de estratificação a gente está falando, né? Qual tipo de sociedade a gente está observando para fazer essa classificação. Por exemplo, se eu pegar para vocês a sociedade indiana, né, de 50 anos atrás, ou mesmo um século atrás, lá na Índia funcionava o sistema de castas. Presta atenção nessa definição aí que ela é importante. O que era o sistema de castas, turma?
era um sistema onde o indivíduo, a partir do nascimento, né, ele era aí então classificado dentro da sua estratificação social. E isso baseado em religião. O indivíduo que nascia num determinado grupo, entendeu? Ele passava a ter aí a importância daquele grupo, ele passava a exercer a mesma função do grupo, ele passava a ter aí tipo o conhecimento que o grupo tinha. Então, suponhamos que eu nasci lá na Índia, né? Aí como que vai ser dividida essa pirâmide? Essa pirâmide vai ser dividida em 5 partes, a da Índia nesse período que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter os brahmanes, que é o topo da pirâmide. Então, são as castas aí de sacerdotes, de pessoas que tinham cargos importantíssimos. Os kshatriyas, os vaixás, os sudras e os párias. Os párias também são chamados de dailits, né? Na nossa tradução aí para o sistema de castas. O que acontece? Esses indivíduos que vivem no sistema dividido em castas, ele não pode, por exemplo, se relacionar, em caso de casamentos e etc., com pessoas de outra casta. Então, você nunca vai ver um membro de uma casta, por exemplo, dos kshatriyas, se casando aí com um membro da casta dos vaixás, por exemplo. Certo? Não, eu usei tanto por exemplo que eu fiquei até me perdido agora, pessoal. Desculpa. Recapitulando, você nunca vai ver um membro aí da casta dos kshatriyas se casando com um membro da casta dos vaixás. Eu costumo usar esse exemplo, né, um exemplo não muito ortodoxo, nem muito intelectual, mas funciona na maioria das vezes. Quem já assistiu aquela novelinha brasileira, O Caminho das Índias, uma parte do drama da novela era esse, né? Os indivíduos serem obrigados aí a viver de acordo com a cultura das castas e não poder se relacionar. As crianças párias que iam à escola, eles não podiam se sentar nas cadeiras, né, e assistir livremente à aula dos professores, né? Eles não podiam passar no mesmo passeio que estivesse passando alguém de uma casta eletiva. O que acontece, turma, quando a gente vai observar esse padrão aí? É uma questão religiosa a organização de castas da Índia. Como eles seguem o hinduísmo, eles acreditam então na reencarnação e que cada vez que o indivíduo encarna, ele está vindo por um motivo. Então, se você nasceu na casta mais alta dos brahmanes, por exemplo, é porque você cometeu acertos, né? E está mais próximo aí do encontro com os deuses. Se você nasceu na casta, por exemplo, dos renegados, dos párias ou dos dailits, você não foi uma pessoa muito legalzinha, entendeu? Na outra vida. Então, você tem que evoluir. Isso faz com que os indivíduos que estão inseridos dentro dessa organização aceitem esse tipo de organização, aceitem esse tipo de produto dentro aí da sua rotina. Aí você vai falar assim, nossa, mas é muito cruel, é muito complexo. Entendeu? Mas aí a gente tem que lembrar lá da aula de cultura, que é o relativismo cultural. A gente não pode julgar a cultura de um outro povo observando a nossa própria cultura, né? A gente tem que tentar observar. Mas ainda é assim? Não, né? Não. Hoje, na atualidade, no século XXI, tem leis que proíbem essa divisão de castas. Porém, ter a lei que proíbe é uma coisa. A cultura social, entendeu? Ela muitas vezes luta contra o fim aí desse tipo de sistema. Então, muitas vezes, por exemplo, eu nasci lá na Índia, tem uma lei que fala que eu não posso ser tratado como renegado, mas eu acredito na religião e penso que eu tenho que cumprir meu papel como renegado. Aí os trabalhos dos renegados é limpar esgoto, trabalho insalubre, né? Eles não podem frequentar escola, eles não podem fazer nada. Isso no sistema de castas. Se o cara nascer renegado, por exemplo, lá na Índia, mas mudar para o Brasil, abrir um comércio no Brasil e começar a enriquecer, começar a desenvolver riquezas, aí ele não é classificado como lá, ele vai ser classificado na sociedade brasileira.
né? Aí ele vai ser de acordo com o seu ganho. Se ele estiver ganhando muito dinheiro, ele é classe alta aqui no Brasil. Mas ele pode voltar com todo o dinheiro do mundo, que frente aos religiosos lá da Índia, ele será tratado, né, como alguém, então, daquela casta inferior. Dá para perceber que é uma maneira, né, uma Na casta que classificação nasceu, né? na casta que É porque é na nasceu. casta que nasceu. Isso. E ele só pode Entendi. se casar com pessoas da mesma casta, ele só pode se formar, exercer profissões da mesma casta. Então, a casta dos comerciantes, todo mundo vai ser comerciante. A casta dos médicos, todo mundo médico. Entendeu? E as mulheres não costumam ter muito direito. Só tem uma coisa bacana para as mulheres lá na Índia, né? A Índia costuma ter aqueles casamentos do homem com mais de uma esposa, mas não é essa parte que eu estou dizendo, não, antes que vocês pensem que é essa. A parte legal do sistema de castas no casamento lá na Índia é que a mulher vai morar com a sogra e tem que obedecer à sogra. Nossa Senhora! Nossa, Deus. Essa aí que é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Quem vai Ainda bem que disciplinar, mudou. quem vai disciplinar a família é a sogra. Entendeu? Tá. Eu me lembro que eu assisti alguns capítulos dessa novela que falava sobre a Índia, porque os alunos comentavam muito comigo sobre a questão da história, né? E uma das personagens chamava a sogra de Naja e ficava tipo Caramba. imitando uma cobrinha, entendeu? Para poder mostrar Foi mesmo. que a mulher, tipo assim, era muito chata, muito ruim. Outra coisa também que entra na diversidade cultural das nossas últimas aulas, né, é o que eu citei anteriormente, do casamento entre um homem e mais de uma mulher. Só que não é a estrutura de casamento, como eu já expliquei com vocês, quando a gente ainda tinha as nossas aulas presenciais, não é um sentido, digamos assim, de desorganização, de oba-oba, é um critério religioso que eles seguem. Ah, mas aqui no Brasil eu não aceitaria isso. Não, aqui no Brasil jamais teria isso. Por quê? Porque a nossa organização social ela não é baseada no hinduísmo, ela é baseada no cristianismo. E dentro do cristianismo, as relações de casamento têm que ser monogâmicas. Só é reconhecido a forma de casamento monogâmico. Mas só para você entender como que vai variar. Então, o cara pode ter 3 esposas dentro desse sistema de casta. As 3 têm que ser da mesma casta que a dele. Entendeu? Ele não pode casar, por exemplo, com uma esposa de cada casta. Né? Ah, mas como é que as mulheres se sujeitam a isso? Formação cultural. O que nós achamos que é um absurdo, talvez eles achem que seja um absurdo em nós. Lembrando aí da nossa última aula de cultura, né? Quando a gente falou Já da teve uma novela também em relação a isso. Sim, o pessoal da teledramaturgia brasileira gosta muito de retratar esses fatos históricos, né, para poder chamar a atenção dos indivíduos. E acaba ajudando a gente quando a gente precisa citar esse tipo de exemplos. Né? Como vimos, existem sociedades em que os indivíduos nascem numa camada social mais baixa e podem alcançar, com o decorrer do tempo, uma posição social mais elevada. Tipo, eu nasci, né, num seio familiar onde ninguém tinha escolaridade, onde ninguém tinha estudos. Minha mãe e meu pai me incentivaram a estudar. Aqui estou eu hoje, professor. No sistema de casta, isso não acontece. Tá? Você pode empregar o esforço que for, você pode colocar o esforço que for, que você não vai conseguir. Quando você vive naquele país. Agora, se você for para outro país, Brasil, Estados Unidos, Argentina, qualquer país em que a estratificação social seja econômica e não por fatores de nascimento ou religiosos, né, aí você vai conseguir perfeitamente o que nós chamamos de mobilidade social, ascender e descender aí dentro da estrutura da sociedade. Bom, então, continuando, né, a gente estava falando sobre a sociedade dividida nas castas. É uma sociedade religiosa, onde os indivíduos ficam impedidos aí de subir ou de descer dentro da estrutura social. Por quê? Como que se organiza essa questão da mobilidade social? A mobilidade social ela é praticada a partir do momento que o indivíduo ele conquista status, né? Ele conquista posições que permite, então, que ele se desloque de uma área para outra. Então, igual eu usei o meu exemplo de vida para vocês, né?
de um seio familiar onde não existia curso superior, onde as pessoas não tinham uma formação educacional. Eu fui incentivado pela minha família a estudar e aqui estou, então, como professor. Hoje eu consigo aí começar a jogar aí o meu ganchinho lá na classe média baixa para poder já dar uma elevada aí na minha classificação social. Isso nós chamamos de mobilidade social vertical. Por quê? Porque eu saio de uma parte da pirâmide e vou conseguir galgar um lugar mais alto. Suponhamos, né, que eu tivesse aprontado alguma merda na minha profissão, certo? Agredido um aluno, ou feito alguma coisa assim, e perdesse o meu diploma, e não tivesse mais a renda que eu tenho hoje, e ficasse, digamos assim, sem condição econômica alguma. O que aconteceria comigo nessa mobilidade vertical? Eu iria cair também. Eu estou na parte média da pirâmide social, eu cairia para a parte dos pobres, e se eu ficasse, sei lá, fali e fui morar na rua, eu estaria vivendo abaixo da linha da pobreza. A moral da história é você guardar isso. Entendeu? Então, a mobilidade vertical é quando o indivíduo ou sobe ou desce dentro da pirâmide social. É só através da escolaridade que isso acontece dentro do nosso sistema, turma? Não. O indivíduo ele pode abrir uma empresa, enriquecer, subir. Ele pode falir a sua empresa, empobrecer, descer. Né? Ele pode pular da classe dos pobres para a classe alta alta. Alguém pergunta como, para mim ver que vocês estão prestando atenção. Estou notando. Querem saber como que o indivíduo pula da pobreza para a classe alta alta? Todo mundo pergunta em toda aula, só vocês que não perguntaram. Como que é? Pulo da classe alta? Da classe baixa para a classe altíssima. Alta, alta. AA. Altíssima? Ganha na Mega Sena, meu filho. Isso mesmo. A Mirelle foi lá, passando lá de frente à lotérica, comprou a Mega Sena da virada, né, onde A serão Mega Sena. sorteados 100 milhões de reais. E essa mina venceu. Entendeu? Tá vendo? Falaram pro seu namorado que tinha que dar valor em você. Você pula automaticamente, entendeu? Da classe, só suposição, viu, Mirella? Eu sei que você já é aí chique nos últimos, mas aí você pula da classe onde você está, classe média, classe C, e daí por diante para a classe alta, alta. Porém, como vivemos numa sociedade que tem a mobilidade social, né, tem que tomar cuidado para não descer, porque como diria Isaac Newton, né, tudo que sobe pode ganhar também... na Mega Sena no caso, não. Oi? Se eu ganhar na Mega Sena no caso, não. Você sabe que tá gravando, né? Eu vou mostrar isso pro seu namorado. Agora tem prova. Bom, coitado, aí pra você ver. A primeira coisa que o rapaz ia fazer se ganhasse na Mega Sena era casar com você. Tá vendo como é que é? Se ela quisesse, né, Bruno? Tá vendo como é que o pensamento ela não ia querer, não, né? Imagina, né? De jeito nenhum. Claro que ela não ia querer. Até eu casava com seu namorado, né? Se ele ganhasse 100 milhões. Mas, enfim, brincadeiras à parte, viu, Tom? Só para descontrair mesmo a aula, né? Essa é uma forma de se subir. Então, isso é o vertical. Eu mesmo, eu conheço, gente, conheço pessoas que já ganharam prêmio de loteria, não tanto assim, né? Mas ganharam um prêmio tipo 500 mil reais, que dava para o indivíduo ficar aí tranquilo bastante tempo da vida dele, investir. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo. Está lá na classe C. Entendeu? E às vezes vira para mim e fala, às vezes fala para mim assim, fiquei feliz e não sei o que lá, mas tipo assim, todo mundo que odeia sabe que era preferível ter o dinheiro, mas principalmente nós brasileiros, né, que vislumbramos parâmetros de status, né, quer mostrar status para os indivíduos, aí é complicado nessa administração, tá bom? Então a mobilidade social ela tem esse critério. O outro critério aí que existe dentro da mobilidade social é a mobilidade horizontal. É quando o indivíduo muda de concepções,
tá? Ou de formações, sem mudar de classe social. Então, por exemplo, a Fernandinha Rezende se mudou de Campo Belo para São Paulo. E chega lá, ela muda de opinião política. Ela vai mudar completamente as suas opiniões políticas quando ela chega lá. O que houve nesse momento? Houve, então, uma mobilidade horizontal. Ela mudou a sua classificação, seu status quo dentro da sociedade, sem mudar, por enquanto, né, de classe. Pode ser também um curso superior, por exemplo, formamos aqui em pedagogia. Aí amanhã todos nós vamos lá e fazemos um mestrado na área da pedagogia. Quando nos formamos,